Seja bem-vindo a mais um programa Contabilidade e Empreendedorismo. O assunto de hoje é regularização ambiental. Como transformar obrigações em oportunidades. E para falar desse assunto, a gente convidou aqui a engenheira Daniele Chaves. Seja bem-vinda, Daniele. É um prazer receber você aqui, tá bom? Olá, Rodrigo. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês para esclarecer algumas possibilidades para os empreendedores. Que bom que você aceitou o nosso convite. Eu já vou iniciar aqui o nosso programa com uma pergunta muito recorrente, que é a seguinte: minha empresa realmente precisa de licenciamento ambiental? E quando é obrigatório e quais os riscos, Daniele, de operar sem uma licença ambiental? Rodrigo, a legislação federal de 81, a da Política Nacional de Meio Ambiente, ela determina que todo empreendimento que faça utilização de recursos naturais ou que tenha alguma atividade potencialmente poluidora, ela precisa ter licenciamento ambiental. Os enquadramentos vão de acordo com as atividades executadas. Tem grau de risco baixo, risco médio e risco alto. Então, é aquele G1, G2, G3? Não, aquele grau lá é determinado pela legislação específica de Goiânia. É grau de incomobilidade. O grau de poluição é da legislação específica ambiental. Entendi. E como que fica a divisão de competências, já que você falou aqui do município de Goiânia e tal? Eu sei que você atende Goiânia, Aparecida, mas vamos falar aqui especificamente de Goiânia. Como que fica a divisão de competências entre município, estado e União aqui na cidade de Goiânia? A legislação, ela especifica o grau de poluição. Então, de empreendimentos com grau de impacto local são licenciados pelo município. E grau regional, de poluição regional, licenciado pelo Estado, através da SEMAD. Certo. Dê um exemplo para nós aqui, por exemplo, de uma empresa que tem que ter uma licença da vigilância ambiental de Goiânia, por exemplo. Então, que tem um impacto municipal. Todos os empreendimentos que estão cadastrados na Prefeitura de Goiânia hoje em dia, que existe um CNPJ específico, ela precisa de uma licença ambiental, seja ela de dispensa de licença, que é aquela licença declaratória, que é a mais simplificada, que enquadra os empreendimentos de grau de impacto baixo. Certo. Grau de impacto médio são empreendimentos que geram algum tipo de impacto para o município. Desculpa, eu perdi o raciocínio. Certinho. É assim, ó, o supermercado, de uma maneira geral, e aquela oficina de veículos, ela tem um grau de... Qual que é o nome desse grau? O supermercado, se ele for até 300 metros, ele está na declaratória, que é dispensado. Passou de 300 metros, ele já enquadra na licença ambiental de grau médio, que ele vai ser uma licença ambiental fácil. E o grau de poluição alto, que seria oficinas, hospitais, clínicas... Que é mais insalubre também, né? Exato. Que pode contaminar o solo, pode contaminar... Sim, que tem a geração de resíduos de classe 1, que é os resíduos perigosos, os infectantes, os resíduos contaminados com graxas, óleos. Então, assim, a classificação vai por CNAE, grau de atividade, certo. Repetindo, baixo, médio e alto. O que enquadrar no grau de poluição alto, ele vai para a licença de instalação e operação, que é o mais comum no município de Goiânia. Daniele, por exemplo, Lava Jato precisa de ter uma licença ambiental? O que define ele é a atividade, CNAE. O CNAE que está cadastrado no CNPJ dele. E aqui o plano diretor, já que a gente está falando de Goiânia, do município de Goiânia, né? O plano diretor de Goiânia, que é a Lei 349 de 2022,
ele é frequentemente visto como uma barreira? Como o empresário pode usar esse plano diretor a seu favor? Rodrigo, acontece muito dos empreendedores ver que o uso do solo impediu ele de executar a atividade dele naquele local. O uso do solo não é um impeditivo, ele é um mapa norteador. É isso que eu falo para meus clientes. A primeira coisa que a gente tem que ver e fazer é tirar o uso do solo, porque o uso do solo, ele é um mapa. Se lá tá falando que tem que ter bombeiro, a gente já sabe que praticamente todas as atividades precisam de ter o licenciamento dos bombeiros ali. Mas nem todas precisam da vigilância sanitária ou da vigilância ambiental. Algumas precisam só da sanitária, outras da licença ambiental. Então, o uso do solo, de fato, ele é um mapa, né? Exato. E ele é o primeiro passo para o empreendedor definir a atividade dele naquele local. Definir o que está querendo adquirir um imóvel, alugar um imóvel para colocar um empreendimento, o primeiro passo é o uso do solo, porque é ele que define se naquele local que é compatível com a atividade dele. Faz todo sentido, né? Eu também dou essa orientação para os nossos clientes. Antes de você fechar o contrato de aluguel, já pegue o número do IPTU, que a gente já tira ali o uso do solo, para você saber se você vai poder exercer ou não as atividades. Como você mesma falou, algumas atividades o cliente ele não vai exercer no local. Então, lá no uso do solo é possível. Você sabia aí, ó, que está nos ouvindo, você sabia que é possível a gente colocar que a atividade não vai ser exercida no local? É lá no uso do solo que a gente vai colocar isso. Então é muito importante a conversa bem alinhada com o contador também, né? Sim. Talvez aí a importância de essa parceria ser uma parceria boa, o contador fazendo o trabalho inicial ali bonitinho, direitinho, para que depois você pegue o bastão e continue, né? Sim, nesse momento o contador também pode entrar em contato com o engenheiro ambiental, né, da responsabilidade técnica, para fazer essas averiguações, essa prévia de instalação do empreendimento naquele local, para já evitar qualquer problema futuro relacionado à parte ambiental. Uhum. E também questão de embargos, né? Uhum. O uso do solo também já define para se aquele imóvel tem embargos ou não. Sim. E Daniela, assim, na prática, quais que são os benefícios da empresa ter a licença ambiental? A empresa ela pode ser fechada se não tiver licença, se for obrigada pelo uso do solo ter a licença ambiental e ele não ter a licença? Rodrigo, multas, punições, onera muito mais o empreendedor, né? Não ter a licença do que ter a licença. Uhum. Às vezes, muitos empreendedores acham os custos altos para adquirir a licença, licenciar seu empreendimento, mas se ele tiver uma autuação, o custo vai ser muito maior do que ele fazer esse procedimento inicialmente e adquirir a licença ambiental. Os impeditivos são embargos, multas, não vai conseguir tirar o alvará de funcionamento e localização e funcionamento, né, que agora estão vinculados diretamente. É um conjunto, né? Uma atividade, uma licença ligada na outra. Sim. O licenciamento do estabelecimento, o alvará de funcionamento, eu falo que ele é uma licença, é a última licença, porque tem que vir várias licenças antes da licença, que é o alvará de fato, né? Exato. E Daniele, qual que é a importância de escolher bem o profissional para acompanhar esse processo? Os processos, eles são rápidos, eles são demorados, tem que ser engenheiro ambiental, pode ser um engenheiro civil, quem que é que cuida desse processo lá na Agência Ambiental de Goiânia? Rodrigo, os licenciamentos ambientais, ele é um processo administrativo. Então, assim, dentro do processo administrativo existem as exigências vinculadas aos profissionais específicos. No caso de Goiânia, existe o Memorial de Caracterização do Empreendimento, que é aplicado a todo tipo de empreendimento, e o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde, que são vinculados a atividades voltadas para a área da saúde. Sim. Então, esses dois, e a planta baixa, que é aquele documento que determina o porte do empreendimento. Então, são os documentos técnicos que são inseridos dentro do processo administrativo. Esses documentos, dependendo da habilitação do profissional, pode ser executado, né? O engenheiro ambiental, o civil, arquiteto. Então, assim, vai
mesmo da habilidade do profissional. O processo administrativo é muito importante ele ser o profissional conduzir, o profissional ser escolhido de acordo com as habilidades e também com a responsabilidade de lidar com aquele processo do cliente, né, do empreendedor, porque os processos costumam ser morosos dentro do órgão, porque a gente entende que o órgão também tem a demanda dele. Então, assim, documentação toda alinhada, seguindo termos de referência. Então, é importante que o empreendedor atente a essas questões. Maravilha. Daniele, a gente vai fazer um breve intervalo comercial. Fica aqui comigo e daqui a pouquinho a gente volta. E você que está assistindo a gente no YouTube e nas redes sociais, fica comigo que já já a gente volta. Bem-vindo ao segundo bloco do programa Contabilidade e Empreendedorismo, e hoje a gente está falando aqui com a engenheira Daniele Chaves sobre licenciamento ambiental. Daniele, um tema que gera muitas é a gestão de resíduos. A Lei Federal 12.305 de 2010 ela é bem rigorosa. Qual que é a responsabilidade prática do empresário na cidade de Goiânia? Rodrigo, não só o empresário, toda pessoa física, qualquer pessoa que gere um resíduo, ele é responsável pelo seu resíduo. O empresário, ele é corresponsável pelo seu resíduo, mesmo que ele contrate uma empresa específica para fazer a coleta lá no seu estabelecimento, no seu empreendimento, ele é corresponsável até a destinação final. Então, ele tem que estar atento com a empresa que ele contratou para fazer a coleta. Ele tem que estar atento com o transporte desse resíduo e com a destinação final. Se a empresa destina esse resíduo num lixão, na beira de uma estrada, o empresário é o responsável por aquele resíduo. Então, ele vai ser responsabilizado, ele vai ser multado, ele vai ser convocado a fazer a retirada daquele resíduo do local. Então, vai ser muito importante que faça a escolha adequada da empresa, que faça o monitoramento dessa empresa, que solicite os manifestos de transporte, que solicite os certificados de destinação, não só para resíduos hospitalares, os resíduos infectantes perigosos da classe biológica, né? Classe 1, perigoso hospitalar, mas também empresas que geram resíduos contaminados como oficinas, a parte que mexe com óleo, com graxa, posto de combustível. Posto de combustível. Todo mundo que gere algum resíduo contaminado com algum item específico perigoso, ele tem essa responsabilidade. Tudo que é de certa maneira poluente e que pode agredir a população de uma maneira geral depende de licença ambiental. A população, e o descarte tem que ser feito da maneira correta e ter essa comprovação, esse vínculo. Exato. Não basta só descartar, tem que entender corretamente onde está descartando. Exatamente. Através de documentação, né? Que a empresa deve cobrar do seu contratado. Bom, o convite que a gente fez para você vir nesse programa de hoje, o que gerou esse convite é o que está trazendo apreensão em muitas pessoas. Porque aqui no dia 2 de outubro de 2025, alguns empresários, na verdade muitos empresários, né? Eles receberam um comunicado com a publicação lá no Diário Oficial do município de Goiânia para fazer a atualização do Cadastro Técnico Ambiental, CTA, com prazo determinado que é até o dia 17 de outubro, improrrogável até o dia 17 de outubro, todo mundo tinha que fazer esse cadastro ou refazer o cadastro, né? Com base na Lei Municipal 9.498 de 2014, no Decreto Municipal 728 de 2016, na Lei 11.304 de 2024 e no Decreto de 2.588 de 2025, que falam especificamente dos grandes geradores, né, de resíduos e a taxa de limpeza pública, até aquela polêmica TLP. Então, o que os empresários precisam fazer?
A sua vinda aqui, Daniele, foi basicamente para você responder essa pergunta. O que os empresários têm que fazer? Quem já está pagando a taxa de limpeza pública deve fazer o cadastro, não deve fazer o cadastro? Fala aí um pouquinho para a gente. Lembrando que esse programa a gente vai deixar ele aqui no YouTube também para você conferir depois, caso você queira, né? As respostas da engenheira ambiental aqui, da Daniele Chaves, tá bom, pessoal? Rodrigo, no último dia 2, teve a publicação no Diário Oficial, né? Com a lista dos que existem cadastrados na AMA, na Agência Municipal de Meio Ambiente, sobre que estavam classificados como grandes geradores. A lei de 2014, ela define os grandes geradores em Goiânia. Tem os quesitos, né? Passou de 200 litros dias, os geradores de resíduos da construção civil e alguns outros itens lá específicos. Restaurantes também estão envolvidos nesse movimento? O que enquadrar dentro da lei do decreto de 2014 e 2016 estão. Mesmo que ele não esteja lá na lista da publicação e é um grande gerador, ele precisa atualizar o cadastro dele na prefeitura. Certo. Junto à AMA, a Agência Municipal de Meio Ambiente. Esse cadastro se dá especificamente para desvincular os que já são grandes geradores, já estão enquadrados como grandes geradores e já pagam essa taxa, né? Taxa para a coleta, né, específica do seu estabelecimento, serem desenquadrados da taxa do lixo. A taxa do lixo, a taxa da limpeza pública. Certo. Então, assim, é muito importante que esse empreendedor faça o cadastro dentro da data especificada pela publicação, que são de 15 dias, improrrogável, e para se isentar dessas cobranças. Então, se o contribuinte já estiver fazendo o pagamento da taxa de limpeza pública, a TLP, ele precisa de fazer o cadastro? É importante ele fazer o cadastro, porque se ele já faz a coleta com uma empresa específica e paga externo para essa coleta, ele vai ser desenquadrado da taxa do lixo. Aí ele não vai precisar de pagar. Exato. Ah, tá. É porque tem empresa que contrata outra empresa para dar o final no lixo. Exato. No lixo, né? No resíduo. Ele está enquadrado como grande gerador, lá nos quesitos específicos da lei de 2014 e do decreto de 2016. E se porventura ele não fizer esse cadastro, ele está sujeito a alguma penalidade, multa? Aproveitando também, assim, quais são as punições mais comuns para quem precisa de ter a licença ambiental e está irregular com a licença ambiental? Então, a previsão aqui são punições, ainda não tenho essa informação específica da punição, mas é autuação e multa. A lei de crimes ambientais, ela determina que as multas são entre pessoa física de 50 a 50 milhões, pessoa jurídica de 500 a 50 milhões. Então, assim, dependendo do grau de poluição que foi enquadrado, do impacto, né? Do impacto, é o valor que vai ser determinado para a multa dele. E, por favor, repita a pergunta. Não, acho que ficou claro. Com relação às multas, né? As penalidades, que o contribuinte, o que o empresário, o empreendedor está sujeito de penalidade se ele tiver sujeito a ter a licença ambiental e, porventura, ele tiver irregular, né? Hoje, atualmente, as maiores solicitações que eu tenho de regularização vêm de penalidades por não ter a licença ambiental, por exercer atividade sem a licença ambiental. Irregular. Então, assim, as maiores punições no município de Goiânia têm sido essa. Então, o que eu oriento para o empreendedor é procurar a regularização antes de ser autuado, porque depois de ser autuado, ele só vai ter 30 dias para regularizar e está sujeito a outras penalidades se não regularizar. Então, Daniele, lá no começo, no bloco anterior, a gente falou da importância do uso do solo, né? A importância tanto do contador quanto do engenheiro ambiental, às vezes do arquiteto, às vezes de um profissional habilitado ali
no desenvolvimento para tirar a licença ambiental, né? Eu quero deixar bem claro aqui para você que está aqui assistindo ao programa que o uso do solo, ele é o documento que vai habilitar, que vai demonstrar, que vai ser o mapa se a sua empresa vai precisar ou não de licença ambiental. Então, num primeiro momento, você deve de olhar juntamente com o seu contador se é obrigado ou não ter licença ambiental. Quando a gente está dando esse recado aqui, a gente dá um recado muito mais para os contribuintes de Goiânia, mas aqui na cidade do lado, que é Aparecida de Goiânia, todas as empresas precisam entrar com um processo de licença ambiental. E a própria prefeitura que vai falar se tem ou não por exemplo, a prefeitura que vai falar, não, você, contribuinte, não precisava de ter dado entrada. Só vai recolher uma taxa. Aqui em Goiânia, graças a Deus, não é assim, né? Então, no uso do solo, você está falando que não precisa de licença, a gente não vai atrás de licença, via de regra. Busca a declaração de dispensa. Só, né? A declaração de dispensa que, nesse momento, a gente está aqui em outubro de 2025, nesse momento, a própria prefeitura ainda não cobra essa declaração quando a gente está finalizando o alvará de funcionamento. Ela cobra se tem que ter o alvará de se tem que ter o alvará ambiental, ela cobra a licença ambiental. Né? E então, antes da gente ir para o intervalo, que eu estou vendo ali a produção pedindo o intervalo, que eu já vou chamar o intervalo, eu queria que você falasse um pouquinho. Quanto tempo você está na área, Daniela? Eu sou formada pela Universidade Católica de Goiás. É ruim de falar porque eu vou declarar a idade, né? Mas assim, em 2009 eu formei e desde lá eu atuo na área de licenciamento ambiental no estado de Goiás como um todo. Certo. Ótimo. Então você consegue contar um pouquinho da história de como que foi a evolução da licença ambiental, né? Até 2020, você lembra como que era pedir licença ambiental na Prefeitura de Goiânia? É difícil até de falar, né? Difícil até de falar, não é? Porque demorava tanto, né? E hoje, como que estão os processos? Hoje, atualmente, nessa nova gestão, nós estamos com a Secretaria de Eficiência, né? Que tem evoluído bastante. A gente tem percebido o esforço do Departamento de Licenciamento Ambiental dentro da CEFIC. Não, a gente, inclusive, eu vou até parabenizar aqui o prefeito, né? O Sandro Mabel, que está fazendo um excelente trabalho e ele realmente está despachando tudo muito rápido, tá? Com muito mais agilidade. Desde o dia 1º de setembro, todos os processos são digitais. São digitais, né? Aí, ó, mais uma vez, colocar lá o empresário Sandro Mabel na prefeitura, com certeza teve uma evolução enorme, né? Não é puxando saco, mas a gente tem que reconhecer, né? E assim, reforçar com os empresários sobre a importância da escolha do profissional para o processo administrativo e para a elaboração dos projetos técnicos. Que projeto, seguindo o termo de referência do órgão, tem muito mais chance de ser aprovado mais rápido. Documentação alinhada, toda certinha da empresa, tem mais chance de ser aprovada a licença de primeira análise. Maravilha. Então, a importância de se escolher um profissional técnico, ético, para conduzir seu processo. Ô, Daniele, eu vou pedir para você ficar aqui mais um pouquinho, a gente vai pro intervalo comercial, vou pedir para você que tá aí do outro lado da tela, né, ficar conosco, que no próximo bloco a gente vai falar sobre custos, sobre coisas relacionadas à despesa, né? E então fica aí mais um pouquinho que a gente volta já já, tá bom, pessoal? Seja bem-vindo ao terceiro e último bloco aqui do programa Contabilidade e Empreendedorismo. Agora nós vamos fazer um bate-bola aqui. Tudo bem, Daniele? Tudo bem. Porque o último bloco sempre é mais rápido que os demais. Então, a minha pergunta aqui, já caminhando para o final, é: quais são os custos para pedir uma licença ambiental, Daniele? Os custos são de acordo com o porte e a atividade do empreendimento, honorários com profissional habilitado, taxas de licenciamento
de acordo com o tipo de licença que o empreendimento necessita e a elaboração de projetos técnicos. Ótimo. E uma empresa que sempre operou de forma irregular, ela consegue se regularizar? Consegue. O órgão ambiental, ele tem um papel de incentivar a regularização do empreendimento. Então, assim, não é punição. A punição é por não executar a legislação do jeito correto. Uhum. Mas tem alguns benefícios para você que busca a regularização do seu empreendimento. E qual que é o primeiro passo? O que o empresário tem que fazer para requerer essa licença ambiental? O primeiro passo é a organização da documentação vinculada ao uso do solo para verificar a exigibilidade da licença. Uhum. E os procedimentos administrativos junto ao órgão específico. No seu ponto de vista, Daniele Chaves, a licença ambiental impacta de alguma forma na valorização da empresa? Com certeza. Existem algumas situações que o empreendedor não consegue financiamento no banco, que ele não consegue participar de licitações, ele não consegue o alvará de funcionamento, de localização e funcionamento em alguns casos. Então, são itens básicos e específicos que valorizam o empreendedor ter a sua licença ambiental. Maravilha. Então, agora, para finalizar, qual que é a mensagem que você vai deixar para o nosso amigo empresário, empreendedor, que ouviu, né, o nosso programa lá do comecinho, falando o que é licença ambiental, quem é obrigatório, dessa questão da taxa de limpeza urbana, e é tanta taxa e tantas coisas. O que você orienta aqui no finalzinho do programa? Qual que é a mensagem final? Rodrigo, orientar o empreendedor a procurar um profissional habilitado, um profissional ético para dar as orientações corretas para ele buscar essa regularização. E a regularização, às vezes o empreendedor acha que o custo é alto para regularizar, mas quando você é autuado, o custo muito maior, né? Triplica, Uhum. porque são custos com advogado, com processo, com multas, e também com a própria regularização, que não tem para onde ele fugir. O que eu costumo dizer, Daniela, é o seguinte: o governo, ele trabalha com a boa-fé das pessoas. Então, se você não dá entrada nos processos, subentende que você está querendo fraudar o sistema, né? Então, é melhor você dar entrada e fazer tudo certinho, pagando as taxas, do que não dar entrada e ser considerado um fraudador. Porque ser considerado um fraudador, você vai ser penalizado em dobro, né? Sim. Não é verdade? Exato. Então, eu gostaria de agradecer você que compareceu aqui no nosso podcast Contabilidade e Empreendedorismo, e a você que está aí do outro lado da telinha também. Hoje o assunto foi licenciamento ambiental com a engenheira ambiental Daniele Chaves. Muito obrigado a você, muito obrigado a você que acompanhou até o final do programa, e até o próximo programa. Tchau, tchau.